E aí, pessoal, comecei com a questão punk, né? Pra dar aquela acordada, aquela sacudida. E aí? A questão 1 ficou ok? Pessoal, ali já é um nível que muita gente não faz nem ideia por onde começar. Então, se vocês entenderem, pode ter certeza absoluta que vocês estão em alto nível até esse momento da matéria. Nós vamos seguir assim, tá? Espero que tenha ficado claro aquela questão. Às vezes a gente vê as fórmulas ali e fica um pouco assustado, mas se a gente está entendendo os conceitos, a gente sai do outro lado, beleza? Agora eu vou vir com umas questõezinhas mais tranquilinhas, né? Pra gente acalmar o coração. Então, olha só. Os algoritmos supervisionados de machine learning, né, de aprendizagem de máquina, do tipo regressão linear, são capazes de prever uma variável dependente contínua usando um determinado conjunto de variáveis independentes. O que vocês me dizem? Regressão linear é capaz de prever uma variável dependente contínua usando um determinado conjunto de variáveis independentes? E aí, pessoal? Questão certinha, né? Que é justamente isso, ó. Eu vou ter uma variável dependente que é preço. Olha só, preço estimado, variável dependente que estamos prevendo. Na nossa equação seria o y, né? Que depende de um conjunto de variáveis independentes. Quais são as variáveis independentes? Cômodos, tamanho, vagas de garagem, né? Que na nossa equação seria x1, x2, x3. Então, de fato, eu tenho uma variável independente que depende, né, dos valores das variáveis independentes. Então, questão certinha. A regressão linear é o método mais utilizado de análise preditiva. Nela, são usadas relações lineares entre uma variável dependente, ou seja, no nosso exemplo, vou colocar y. Eu gosto de ficar usando sempre o mesmo exemplo, pessoal, para a gente massificar, tá? Então, no nosso caso, qual que seria a variável dependente? Seria preço, né? Igual a mais bx. Quem que seria b? Seria o número de cômodos. Então, olha só. São usadas relações lineares entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes, preditores, para prever o futuro do destino. E aí? Certinho, né? Prever o futuro do destino. Forte essa frase, né? Então é isso, ó. É muito parecido com a questão anterior, né? Eu tenho uma variável dependente que ela depende das nossas variáveis independentes, cômodos, tamanho, vagas de garagem, por aí vai. Tudo bem? Questão certinha. A regressão é um tipo de aprendizado não supervisionado, cujo objetivo é entender a relação. Desculpa, pessoal. É entender a relação entre variáveis dependentes. Então, olha só. Regressão é um tipo de aprendizado não supervisionado, cujo objetivo é entender a relação entre variáveis dependentes. Essa questão está errada, né? Até porque regressão é um tipo de aprendizado supervisionado. Lembrem lá, ó. Categoria de aprendizado. Nós estamos vendo justamente aprendizado supervisionado e nós estamos vendo o quê? Regressão. Nós ainda nem chegamos em classificação, não chegamos em não supervisionado, então nós estamos em supervisionado, regressão. Ok? Então, questão errada. A regressão linear do aprendizado de máquina busca estabelecer uma relação entre as variáveis de entrada de um algoritmo. Leiam com calma essa questão e me dizem se está certo ou errado. A regressão linear do aprendizado de máquina busca estabelecer uma relação entre variáveis de entrada de um algoritmo. E aí? Pessoal, essa questão está errada. Por quê? Ela não tenta estabelecer uma relação entre as variáveis de entrada. Quais são as variáveis de entrada, pessoal? Lembrem lá, né? Eu estou inserindo dados no meu modelo para ele treinar. Então, quais são as variáveis de entrada? São as variáveis independentes. É cômodo, tamanho e vagas de garagem. Essas são as variáveis de entrada. E aí eu vou chegar no preço, que é a minha variável de saída, né? Ou seja, eu vou treinar o modelo, vou jogar os valores e aí vai ter uma saída, que é o preço, que é o que eu quero prever, é o meu target, é o meu alvo. Então, veja, a regressão linear ela não busca estabelecer uma relação entre variáveis de entrada. Não, a relação não é entre variáveis de entrada. É entre variáveis de entrada e a variável de saída. Tudo bem? Então, errado. E eu tenho certeza que essa questão aqui muita gente passou batido. Então, pelo amor de Deus, em questões de Sebrasp especialmente, muito cuidado, pessoal. Muito cuidado com o texto. Tá joia? Então, a gente tem uma relação entre a variável de entrada e a de saída. Quais variáveis explicativas que explicam o meu modelo, cômodo, tamanho, vaga de garagem, como que elas se relacionam com o preço do meu imóvel, né? Então, essa aqui é a relação. 6. Os algoritmos de regressão linear, por minimizarem... Eu falei, essa aqui é mais complicadinha, mas, ó, a gente vai seguir com calma. Pessoal, vocês vão ver que vocês vão sair com outro nível daqui, né? Essa questão mesmo, eu acho ela difícil, mas a gente vai conseguir entender o porquê da resposta. Então, ó, os algoritmos de regressão linear, por minimizarem a soma dos resíduos quadrados para ajustar os coeficientes, são sensíveis a outliers, que podem distorcer os coeficientes e comprometer a previsão do modelo. Vamos com calma. Ó, lembrem lá que nós vimos, por exemplo, o erro quadrático médio.
nós vimos o erro quadrático médio, nós vimos outros também, tá? Mas pegando como exemplo o erro quadrático médio. Por quê? Quando ele fala de minimizar a soma dos resíduos quadrados, resíduos é erros, né, pessoal? Olha só, minimizar a soma dos resíduos quadrados. Então, nós vimos o quê? Nós vimos o que lá na nossa teoria? Que nós temos formas de avaliar se o nosso modelo, ou seja, se a linha traçada aqui, ó, tá boa. E como que a gente avalia isso? A gente tem alguns modelos, né, que eles vão minimizar o erro. Ou seja, ele vai minimizar a distância entre o valor real, por exemplo, o valor observado lá, o preço do imóvel, e o valor que foi previsto na nossa linha. Então, essa linha, ela vai se ajustar, né? Mas como que a gente chega? Como que a gente sabe que essa linha foi a melhor linha possível? A gente olha aqui, ó, o nosso erro quadrático médio. Então, a gente vai aplicar uma função matemática, que é essa aqui que nós vimos, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, o valor previsto, o preço previsto, menos o preço real, né? O preço real, ou seja, vamos pôr esse preço real aqui, ó, menos o valor previsto. Aí ele vai me dar aqui, ó, menos 30. Aí depois eu pego um outro caso, que eu tenho um número de cômodos igual a 1. Número de cômodos igual a 1, o que eu vou fazer? Vou pegar o preço real, que é 180, menos o preço previsto, que é aqui da minha linha, ó, da linha que o meu modelo traçou. Vai dar 10. Ah, depois eu quero, no caso de 2 cômodos, eu vou ter o preço real, que é 250, menos o preço previsto, que foi aqui, ó, 220, né? Então eu vou ter aqui, ó, 220, né? 250. Então aqui, ó, vai me trazer o erro, que foi de 30. E aí eu vou pegando esses valores, ó, que é o valor real menos o valor previsto, e eu vou elevar ao quadrado. Por que eu vou elevar ao quadrado? Porque esse aqui, ó, é o erro quadrático médio, mas nós vimos outros. Nós vimos, por exemplo, o que a gente não eleva ao quadrado, a gente só usa o módulo. Tem o outro que é tirar a raiz do erro quadrático médio. Então, tem várias formas de a gente avaliar a regressão. O fato é que nós vamos aplicar esses valores aqui, ó, na fórmula, vai tirar a média, né? E aí nós chegamos no valor aqui do erro quadrático médio. Então, veja, pessoal, nós vimos lá na teoria isso aqui. Por que eu estou trazendo isso? Só para a gente relembrar o que é minimizar a soma dos resíduos quadrados. Por quê? Por que eu estou usando essa fórmula aqui, ó, mean squared erro? Porque ele está falando, ó, minimizar a soma dos resíduos quadrados, ou seja, a soma dos erros quadrados. Isso aqui eu realmente estou procurando o erro quadrático médio. Estou olhando o somatório dos erros aqui de cada valor real e o valor previsto, né? Então, por isso que eu estou trazendo essa fórmula aqui. O fato é que a gente quer minimizar, pessoal. Quanto menor o resultado aqui, ó, quer dizer que foi menor a distância do valor observado e o valor previsto. Se eu tenho um valor observado aqui, ó, olha a distância desse valor observado para essa reta. Se eu tenho outro valor observado, o valor observado é o meu valor real, né? O preço que eu trouxe de um caso ali do meu modelo, dos meus dados históricos. Olha a distância para o meu modelo previsto. Então, quando a distância aqui é muito grande, quer dizer que essa reta ela não está muito bem alinhada. Então, meu modelo vai ter que melhorar essa reta. Pode ser que, por exemplo, ó, se eu trouxer esses dados aqui, ó, vou trazer um monte de dado aqui aleatório. Ó. Fiquei trazendo vários dados novos. Então, pode ser que a reta adequada não seja mais essa que está traçada. Pode ser talvez uma reta assim, ó. Porque olha só, agora diminuiu, ó. Olha só o erro aqui, ó. O erro aqui agora seria esse, né? O erro aqui agora seria esse. O erro aqui agora seria esse. Ou seja, eu tenho que minimizar essa diferença. Essa diferença aqui eu tenho que ser minimizada. Quando menor a diferença do valor observado para o valor previsto, eu vou minimizar o resultado dessa função. Então, é isso que ele está querendo, ó, que é minimizar a soma do resíduo quadrado para ajustar os coeficientes. Por que ajusta os coeficientes? Porque essa reta aqui, eu falei com vocês, quando a gente mexe com essa reta, o que a gente está procurando aqui? A gente está procurando ajustar os melhores coeficientes, que é A e B. Então, por exemplo, lá no nosso exemplo, ó, o A era 120 e o B era 50, no nosso modelo de casa, né? Acho que era isso, 120 e 50. Então, veja só, eu estou procurando esses coeficientes. E esses coeficientes é o que vai representar a melhor reta, a inclinação da reta e onde ela cruza aqui no intercepto. Então, olha só, vamos voltando para a questão. Ó. Para ajustar os coeficientes, exatamente, então eu quero minimizar o erro, porque quanto menor o erro, quer dizer que eu estou ajustando o coeficiente, pessoal. Quando eu estou minimizando o erro, eu estou ajustando o coeficiente. Se o erro é muito grande, quer dizer que esse coeficiente aqui não está legal. Então, eu mudo o coeficiente, eu minimizo o erro até ajustar. Aliás, desculpa, eu mudo os coeficientes até minimizar esse erro. Então, eu vou ajustando esses valores de A. A poderia ser 0, 1000, poderia ser 3 milhões, pode ser qualquer coisa. O fato é que se eu deixo A como 3 milhões, quer dizer que essa reta tem que cortar lá em cima. Ó. Cortou lá em cima essa reta, eu teria que fazer isso aqui. Ó. Vamos calcular o erro. Ó. Olha a distância para o valor observado. Faz sentido meu A ser 3 milhões? Não. Né? Faz sentido ela ser 120? Opa, 120 faz sentido. Por que faz sentido ser 120? Porque olha só. Opa, está passando aqui no meio dos meus valores observados. Ó.
Então faz sentido ser 120, ou seja, eu estou procurando os meus coeficientes que vai ajustar melhor essa reta aos valores observados, aos valores que nós temos. Então, olha só. E aí está falando que o nosso modelo de regressão são sensíveis a outliers, que podem distorcer os coeficientes e comprometer a previsão do modelo. O que seria o outlier, pessoal? O outlier é aquele valor que foge muito do padrão. Então veja só, vamos supor que a gente tivesse aqui, ó, eu vou apagar aqui, tá? Para ficar mais claro para a gente, ó, apagar toda a tinta. Então olha só, o que seria um outlier, por exemplo? Eu pegar o valor de um imóvel e falar que ele custa 400 mil. Isso aqui é um outlier. Está fugindo muito do padrão. Pô, o valor de um imóvel. Claro que o nosso modelo aqui é muito pobre, né? Eu estou associando só o preço com o número de cômodos. Mas enfim, não tem problema. Mas o imóvel de um cômodo, ele está valendo 400 mil reais. Eu posso ter um outro outlier, por exemplo. Um imóvel com 6 cômodos, ele está valendo 100 mil. Então, isso aqui é outro outlier. Veja, aqui é um outlier, aqui é outro outlier, né? Porque por 6 cômodos está valendo 100 mil. Nossa, sério? Será? Tem alguma coisa estranha aqui, não tem? Pô, mas um cômodo está valendo 400 mil? Pô, tem alguma coisa aqui, não tem? Então, veja, esses outliers, o que ele está mostrando para a gente? Se eu tenho outliers, olha o que acontece. Eu não tenho que calcular o erro para a gente ajustar a melhor reta? Se eu trago um outlier assim, pessoal, olha só, o erro vai ser muito grande entre o modelo aqui, ó, que vai ser previsto, e o modelo real. Esse erro aqui é muito grande. Por exemplo, que seria 400, ó, menos o quê? 400 menos 100. Então, esse erro aqui, ó, seria de 300 mil. Esse erro aqui seria de quê, pessoal? 400 até 100, né? Esse erro aqui também seria de 300 mil. O erro aqui também, ó, deixa eu fazer diferente aqui, ó. Esse erro aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, que 6 cômodos tá valendo 100 mil, mas meu modelo estava prevendo o quê? 6 cômodos valendo 410 mil. 410 aqui, né? Ó, 410. Então, olha só. Olha o meu erro aqui, ó. Pô, o meu erro aqui está sendo de 310 mil. Então, veja, pessoal. Isso aqui, ó. Quando eu tenho outliers, ele está trazendo um erro muito grande. Ele está trazendo uma discrepância muito grande. Se eu tenho vários valores observados aqui, ó, ao redor da reta, vários, infinitos valores observados aqui ao redor. Infinitos não, né, pessoal? A gente tem limite de dados. Sei lá, se eu tenho 1 milhão de dados aqui, ó, de preços que estão ao valor da reta, que estão aqui, ó, próximos um do outro. Se eu tenho outliers, ele traz um erro muito grande. Então, veja, o meu modelo de regressão ele vai sentir, porque eu vou ter que mudar a reta para poder se ajustar um pouco mais a esses outliers. Né? A reta vai ter que dar uma mudadinha por conta de alguns outliers. Eu tenho 10 mil dados. Desses 10 mil, 100 são outliers. Pô, se eu não tenho os outliers, a reta seria assim. A reta seria assim. Pô, mas eu tenho 50 outliers. Então, minha reta vai ter que dar um pequeno ajustezinho por conta dos outliers. Então, ela vai sentir. O modelo vai sentir esses outliers. Então, voltando para a questão, o que ele fala? O algoritmo de regressão linear, por minimizar a soma dos resíduos quadrados para ajustar os coeficientes, são sensíveis a outliers, que podem distorcer os coeficientes e comprometer a previsão do modelo. É exatamente isso, pessoal. E aí, veja só, por que ela associou com a nossa soma dos resíduos quadrados? Por conta disso, ó. Eu não vou calcular o erro. Então, eu teria aqui um preço real de 400. E aqui, ó, preço real de 400. E o meu modelo tinha previsto o quê? Na verdade, tinha previsto aqui, né? Na verdade, eu falei que ele vinha até 100, mas ele tinha previsto aqui, na verdade, né? Então, olha só, a gente tinha previsto aqui, ó. Tinha previsto 180. Então, o meu modelo falou que até vou corrigir aqui, ó. Meu modelo falou que era 400. Aliás, o valor observado era 400, ou seja, o preço real aqui, ó, é 400. Mas o preço previsto seria aqui, né, pessoal? 180. 180. Então, quer dizer que eu vou ter o quê? 220 de erro. Por 220 de erro. Aí quando eu for calcular a minha função de erro, eu teria 220 ao quadrado. Pô, fugiu demais, pessoal. Aqui eu teria o que também? Eu teria o que? O 410, né? 410 menos o quê? Menos o valor aqui, né? Observado, 100. Deu aqui 310, né? Então, quando eu fosse trazer aqui para a minha funçãozinha, eu teria também 310 ao quadrado. Para fazer a conta. Para eu chegar na minha minimização dessa função. Então, olha só. É por isso que o outlier, ele vai ter um peso. Ele vai impactar na nossa tentativa de minimizar a soma dos resíduos quadrados, dos erros quadrados, porque eles vão impactar nessa nossa função de que nos diz se o nosso modelo está muito errado ou não, se ele está melhor ajustado ou não. Se eu trago o outlier, pô, vou pegar e ainda vou elevar ao quadrado. Vai ficar muito pior ainda. O impacto de um outlier é muito grande quando a gente usa o erro quadrático médio. Por quê? Por que o impacto de um outlier é muito grande? Porque além dele existir, dele ser um outlier por si só, ele ainda é elevado ao quadrado. Então a gente potencializa muito esse erro.
Ok? Portanto, essa questão está certa. Deu para entender, pessoal? É complexa mesmo, espero que tenha ficado claro. Aqui é uma questão de altíssimo nível. Essa aqui eu considero uma questão muito difícil. Beleza? Então deixei para vocês, espero que tenha ficado claro. Vamos seguir para uma questão mais tranquila para a gente respirar. Eu até fiquei sem ar aqui, falando demais. Então olha só. As técnicas de regressão utilizam um conjunto finito de hipóteses para, a partir dos atributos previsores, determinar a categoria de um objeto do conjunto de dados analisado. O que vocês me dizem? Essa questão está errada, por quê, pessoal? A regressão, a questão fala que é para determinar a categoria de objeto. A regressão não prevê categoria. Ela está procurando um número. Então, lembrem que a gente está procurando, o objetivo é prever um valor estimado, e não uma classe, não uma categoria. Eu não estou querendo saber se o imóvel é classificado como bom, ruim ou ótimo. Eu não estou querendo saber se o imóvel é classificado como preço bom, preço excelente, preço muito caro. Eu não estou querendo saber categorias, estou querendo saber o valor em si, estou querendo saber o valor numérico desse preço. Então, eu trouxe aqui os exemplos, né, que eu trouxe lá na nossa teoria, né? O preço do imóvel, o faturamento de nova filial, a temperatura, o valor de crédito, veja que é tudo número. Então, técnicas de regressão não tem a ver com prever categorias, tá joia? Não regressão linear, conforme a gente está vendo aqui. Então, regressão linear, né, que aqui subentende-se aqui, técnicas de regressão linear, não prevê variável categórica, classe. Ela quer saber de números. Questão errada. O modelo de regressão linear é suscetível à multicolinearidade, a qual diz respeito ao fato de o erro da predição permanecer estável dentro de um intervalo de confiança aceitável, à medida que os valores de entrada mudam. Então, o modelo de regressão linear é suscetível à multicolinearidade, a qual diz respeito ao fato de o erro da predição permanecer estável dentro de um intervalo de confiança aceitável, à medida que os valores de entrada mudam. Pessoal, eita, não coloquei o gabarito aqui, né? Vou corrigir no slide de vocês. Essa questão está errada, tá? Porque nós vimos multicolinearidade não tem a ver com isso. Multicolinearidade, eu quero saber qual é a relação entre duas variáveis. O que eu usei lá na teoria? Tá, eu posso pensar que até intuitivamente que a variável de tamanho do meu imóvel, ela tem uma relação muito forte com o número de cômodos. Número de cômodos. Então, a multicolinearidade tem a ver com isso aqui, ó. Se eu aumento o tamanho do meu imóvel, provavelmente eu vou aumentar também o número de cômodos desse imóvel. Né? Então, como que a gente sabe isso? Aí vai ter que ver o modelo, os dados históricos, fazer a matriz de correlação. Né? A gente viu lá. Então, se a matriz de correlação ela é muito próxima de 1, quer dizer que o quê? Que o tamanho tem uma correlação muito forte com o número de cômodos. Então, isso que é a multicolinearidade. Não tem a ver com o erro da predição permanecer estável dentro de intervalo de confiança, não. Viajou legal. Então, a multicolinearidade é isso. Quais das minhas variáveis explicativas tem muita relação com a outra? Pode ser uma relação positiva ou negativa, vai de 1 a menos 1, né? Mais 1 a menos 1. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o exemplo que eu trouxe lá na teoria é que o tamanho número de cômodos era tipo 0,99, ou seja, a relação entre o tamanho e o número de cômodos é muito grande. Ou seja, quanto maior o tamanho, maior o número de cômodos. Quanto menor o tamanho, menor o número de cômodos. E aí, ou seja, é diretamente proporcional. E isso impacta o nosso modelo. Por quê? Se eu coloco no meu modelo tanto o tamanho quanto o número de cômodos, eu estou dando muito peso para essa informação que representa o tamanho do imóvel. Né? Então, a questão trouxe um conceito aqui nada a ver com multicolinearidade. Então, questão errada, tá? Deveria ter trazido o gabarito aqui, deixei passar. Mas eu vou ajustar. Próxima questão. O aprendizado supervisionado utiliza a regressão para entender a relação entre variáveis dependentes e independentes. E aí? Certinho, né, pessoal? Isso aqui ficou tranquilinha pra gente, né? Ó, supervisionado, beleza. Utilizar regressão, ok. A regressão é supervisionado. Para entender a relação entre variáveis dependentes, ou seja, preço é dependente, e independentes. Preço é dependente e depende das variáveis independentes, como do tamanho da vaga de garagem. Questão certinha. A regressão tem como objetivo a obtenção de uma equação que relacione uma variável de resposta a uma ou mais variáveis explicativas. Pessoal, questão certinha também, que é a mesma coisa que eu acabei de falar. Veja que eu acho que teve 4 questões nessa mesma toada aqui da Sebrasp. 4 ou 5 aqui só que nós pegamos, né? Olha só. Eu vou procurar uma variável de resposta, ou seja, o preço, né, da minha casa seria a variável resposta, é aquela variável que eu quero prever, e ela depende de uma ou mais variáveis explicativas. Explicativas são as variáveis que explicam o nosso modelo. Número de cômodos explica, tamanho explica,
região explica, vaga de garagem explica. Então, são as variáveis que explicam o nosso modelo ali em questão. Tudo bem, pessoal? Então, ficamos por aqui com essas questões, tá joia? Já já voltamos.